Prepare-se para viajar no tempo e dar uma volta completa ao redor do Sol. Olá, boa noite. No Globo Repórter de hoje, uma aventura diferente. Durante um ano, nossos correspondentes na Suíça acompanharam a mudança das 4 estações. Registraram paisagens lindíssimas e também as alterações de ritmo da natureza. O planeta está passando por grandes transformações climáticas. Como proteger as geleiras? O que esperar do nosso tempo em 2025? Vamos atravessar os Alpes no coração da Europa e desbravar um território que pode até parecer pequeno, mas guarda grandes riquezas. Por aqui, o tempo passa diante de nós de um jeito bem diferente. A nossa jornada pelas 4 estações está só começando. Na Suíça, esse relógio florido marca não apenas as horas, mas também as épocas do ano. Na primavera, jardins enchem as cidades de vida. No verão, lagos se transformam em praias. E quando as folhas colorem a paisagem com os tons do outono, é hora de começar a se preparar para o inverno outra vez. A Suíça nasceu junto aos Alpes. Estamos em Zermatt, um vilarejo onde a gente só anda a pé, nesses veículos elétricos ou em charretes. Deu para sentir que o clima é diferente? O centro histórico tem construções de madeira erguidas no século XVI, mais ou menos na mesma época em que os portugueses chegaram ao Brasil. Por aqui, tudo parece girar em torno dessa montanha. Triangular, imponente, desafiadora. Matterhorn em alemão, Mont Cervin em francês, Monte Cervino em italiano ou simplesmente a rainha das montanhas. A gente pegou essa gôndola para conhecer de perto, para ver a imensidão das montanhas de Zermatt de um outro ângulo. O Bruno é instrutor de parapente. Já faço isso há 37 anos. 13.240. Ele contou agora que já fez mais de 13.000 voos. Eu acho então que eu estou em boas mãos, né? C'est bon pour moi. Je peux me sentir sécure. Oui. Um pouco. Estamos a mais de 3.000 metros de altitude. Quem achou que seria um salto de parapente normal se enganou. Como estamos nos Alpes, a aventura vai ser com esqui nos pés. Para voar, ainda precisamos deslizar até o ponto exato. Aqui já foi o meu primeiro desafio. Essa é uma pistinha preta, que é a mais difícil, e eu desci sem os bastões, aquelas varinhas que até ajudam a dar equilíbrio. O Bruno disse que, como a gente vai voar, é melhor ficar sem as varinhas. Então, uma pista difícil sem varinha, mas vamos lá. Tudo é feito bem rapidinho. Ele falou que a gente tem que acelerar aqui, porque senão o vento pode não ficar favorável mais. Ai, gente, onde eu fui me meter? Pour le décollage. Bruno passa as instruções. Oui, vai ser bom? O vento tá bom. On peut y aller? Oh mon Dieu. D'accord. C'est parti. Ai, oh mon Dieu. Logo na decolagem, achei que a gente fosse cair. Ai, ai, gente. Uau, uau.
Eu tava com muito medo, agora começa a ficar um pouco mais confortável. Nos aproximamos do que é não apenas o pico mais emblemático de Zermatt, mas de toda a Suíça. A crise climática está fechando o cerco a paisagens como essa. Mas do alto dos seus quase 4.500 metros de altitude, o Matterhorn ainda é visto como um guardião da neve eterna. Foram 10 minutos de voo, com a sensação de parar no tempo por alguns instantes. Dá uma calma. Paz. Com essa vista deslumbrante. Uma oportunidade única para a gente gravar na memória esse lugar, assim, coberto de branco. Entre um susto e outro, o final foi com mais emoção ainda. Aterrissamos quase no limite da área de pouso. Voilà! Gente, foi maravilhoso. E eu tô completamente sem ar. Não sei se é a altitude, é o medo, boca seca. Mas é uma experiência incrível. Ai, Bruno, merci beaucoup. Merci. A Suíça tem 4 idiomas oficiais: francês, romanche, italiano e alemão. Ao longo dos séculos, muitos povos deixaram raízes aqui na Suíça. Portugal. Eu perguntei em alemão de onde ele é e a gente fala a mesma língua, ele é português. Sim, muito bem. E a senhora vai para onde hoje esquiar? Cervinha. Cervinha, claro, Matterhorn. Em Zermatt muss ich nicht Deutsch sprechen. Eu falei que aqui em Zermatt a gente nem precisa falar alemão. Sim, porque a maioria é portugueses. Muitos portugueses. Comunidade portuguesa, muito enorme. grande. Muito, muito grande. Quem está nos esperando é a Susana. Em bom português, ela é uma instrutora de esqui experiente, nascida na Ilha da Madeira. O meu sonho sempre foi esquiar. Foi desde criança, desde a idade de 4, 5 anos. Um dia antes de vir para a Suíça, anunciei aos meus pais que eu vou para a Suíça. Os meus pais pensavam que era uma brincadeira, como era dia 1 de abril. 1º de abril a gente fala no Brasil. Eles pensavam que era uma brincadeira. Não acreditaram até eu pegar nas minhas malas e sair de casa. Você tinha quantos anos? 20. Quem poderia imaginar que aquela menina, nascida bem longe dessas terras nevadas, chegaria tão longe? O que mais te encanta aqui na Suíça, especialmente em Zermatt? São as paisagens. A neve, até no verão, Zermatt é um espetáculo. Zermatt tem imagens como de um conto de fadas. Quando eu cheguei a Zermatt, vi estas imagens, vi um Matterhorn. Fiquei completamente deslumbrada com ele. Telefonei aos meus pais e disse: já cheguei onde eu queria ir. Já cheguei ao lugar onde vai estar o meu coração. Era para vir só um ano, para tirar a experiência de esqui. Já estou quase há 40 anos. Ela realizou o sonho de esquiar em todas as estações do ano. Aqui sempre foi assim. Mas há 2 anos, um fato até então inédito despertou a região para emergência climática. Pela primeira vez, as pistas de Zermatt foram fechadas por causa do calor. Muito calor, muito quente. Então tiveram que fechar as pistas por causa da segurança também. Em pleno inverno, vimos do alto da gôndola um sinal de alerta. E tem muitas fendas muito profundas, que até chegam a 30, 40 metros de profundidade. Essas fendas que a Susana está mencionando, às vezes elas ficam cobertas por uma camada de neve. E aí a pessoa começa a esquiar e não percebe, de repente despenca.
Capacetes e roupas mais modernas já vêm com localizadores que ajudam em casos de resgates. Eu tenho aqui no meu casaco esse sensor. Suzana tem no capacete e na roupa, né, Suzana? Uhum. Mas a gente não vai precisar, a gente não vai fazer uma travessia assim perigosa. Nesse dia de inverno, com sol e céu azul, a gente enxerga longe. São 38 picos com mais de 4.000 metros de altura e 16 geleiras. Aqui consegue-se ver tudo que é, pode-se dizer, a Itália, a França e a Suíça. 3 países. Por cima, de cima para baixo, no topo da montanha. As pistas de Zermatt cruzam fronteira e nessa época do ano abrem caminho para uma travessia bem diferente. Suzana, eu acho que mais do que bom passeio, a gente pode dizer hoje boa viagem, né? Boa viagem, vamos lá? Bom, vamos! Você já imaginou cruzar de um país para outro sem avião, trem, carro ou ônibus, só assim, deslizando na neve? É logo ali. Daqui a pouco a gente chega na Itália. Do lado de lá, Zermatt, na Suíça. Do lado de cá, Cervinia, na Itália. Como resistir a uma esticadinha do outro lado da fronteira? A Suzana vai seguir guiando a gente. Vamos lá, Suzana. Parliamo italiano. Tá sentindo o cheirinho da Itália? Espaguete, macarrone, pizza, tudo isso! O trajeto é lindo, mas a fronteira entre a Suíça e a Itália já não é mais a mesma. Essa região do Matterhorn está em transformação por causa do derretimento dos glaciares. A Suíça aprovou uma alteração no desenho da fronteira com a Itália por causa das mudanças climáticas. Em 2 anos, o país já perdeu 10% do volume total de geleiras e o ritmo em 2024 se acelerou. É difícil imaginar essas montanhas sem neve. Por enquanto, a pista está livre. E essa parada é estratégica. Depois de um café da manhã na Suíça, um almoço na Itália. Allora, Suzana, mangiamo? Mangiamo. Spaghetti alla carbonara. Buono, muito bom. Buonissimo. Muito bom, tá muito bom. O Matterhorn foi o último pico acima de 4.000 metros a ser conquistado. Esse museu guarda a história dos pioneiros. Em 1865, o inglês Edward Whymper liderou a expedição que chegou até o topo. Foi daqui que ele partiu rumo à conquista do Matterhorn. Na época era apenas uma pequena cabana que o avô do Roberto comprou e transformou em hotel. Os melhores amigos dele eram o Edward Whymper, que veio aqui, não sei, inúmeras vezes. Até que um dia ele foi o primeiro a escalar o Matterhorn. Isso foi em 1865, ou seja, 10 anos depois do meu avô fundar o hotel. Roberto é suíço-brasileiro. Meu pai nasceu nesse hotel e resolveu emigrar para o Brasil em 1928. A minha relação com o Zermatt data de quando eu tinha 17 anos, porque até lá eu morei no Brasil e nos Estados Unidos também. Como é que você define Zermatt? Zermatt é um paraíso único. Eu amo isso aqui. Agora essas geleiras estão derretendo de uma maneira impressionante. Eu acompanho isso porque eu fazia alpinismo desde que eu tenho 20 anos. Já subiu o Matterhorn? Já subi o Matterhorn e eu vejo isso todo ano e isso está acelerando. É uma corrida contra o tempo. É preciso proteger as geleiras em todas as estações do ano. E foi no verão, aos pés do glaciar chamado Morterast, que conhecemos o Félix. Hi, Félix. Very nice to meet you. Um defensor apaixonado desse lugar. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu estava aqui com os meus pais e vi uma grande avalanche. E eu nunca me esqueci dessa imagem. Acho que foi ali que começou minha história de amor com as geleiras. Aqui era coberto de geleira. Essa camada
de gelo que tinha aqui desapareceu cerca de 20 ou 30 anos atrás. Now we can see here the layers. Félix está dizendo que aqui a gente pode ver as camadas da geleira. E essa capa de gelo que cobre o chão da montanha está encolhendo. I see it melting here. Aqui, olha, água pingando, ou seja, gelo derretendo. Para desacelerar esse processo, lugares estratégicos ficam cobertos nos meses mais quentes do ano. Have to be white because then it reflects. Parece lã, mas na verdade esse material aqui é a base de plástico. O importante, segundo Félix, é ser branco para poder refletir a luz do sol. Cada cobertor funciona como se fosse um bloqueador solar. Ideias como essa também ajudam a conter os efeitos do aquecimento global. We need more money. O Félix quer salvar geleiras não só na Suíça, de outra forma, aproveitando a água do degelo para produzir neve artificial. O projeto dele já passou por testes e eles deram certo. A tecnologia está pronta, agora falta o dinheiro. Mas ele espera que em 2 anos ele possa mostrar essa imagem para o mundo. Iniciativas como essas são muito importantes. Além de contribuir para regular o clima do planeta, as geleiras são naturalmente o maior reservatório de água doce do mundo. Comes from the glaciers. I'm proud about our team. Tenho orgulho da nossa equipe porque temos cerca de 20 engenheiros. Eu, que sou glaciologista, e eles sabem como fazer essas máquinas. Realizar um projeto tão importante é um prazer. This makes pleasure. Aquele amor pelas geleiras que nasceu na infância é inspirador. Para o Félix, é música também. Ele espera tocar o coração das pessoas para que cada vez mais gente possa se emocionar e proteger essas montanhas nevadas. A coragem para enfrentar os desafios do frio extremo nos Alpes se mistura com a aventura de desbravar novos horizontes. A visão panorâmica impressiona. Chegamos de trem até a cidade de St. Moritz, berço do turismo de inverno na Suíça. Chegamos à estação de St. Moritz e fomos recebidos por flocos de neve. A Annelisa, nossa guia, já estava nos esperando. Oi, Annelisa. Oi. Ela é brasileira e mora na Suíça há 20 anos. Vamos conhecer St. Moritz de bicicleta e você vai com a gente. Mas pedalar no gelo não é tão simples. A bicicleta precisa de travas apropriadas para a gente tentar não derrapar. Testando o freio. Nossa, uma delícia. Muito bom. Pedalar no asfalto com uma fina camada branca, tudo bem. Duro foi encarar a neve natural. Muita neve. Pegamos uma nevasca e um frio daqueles. Não tá indo. Nossa, 10 graus abaixo de zero. A gente tem que fazer muito esforço para compensar o frio. Caiu. Foi só falar que tava boa. Eu sabia que isso ia acontecer. Não caí esquiando, mas caí andando de bicicleta. O que parecia mais fácil. Tudo isso aconteceu bem na hora em que eu estava mais longe da Annelisa e do repórter cinematográfico Felipe Baiton. Alles okay? Alles gut, danke. Aquela senhora me perguntou se estava tudo bem. Eu falei que sim. Na verdade, caí na neve fofa, assim, até divertido. Olha só, que interessante. Esse aqui é o rastro do pneu da minha bicicleta. Gente, aqui é água. Olha. Água. Quem vê assim de perto não pode nem imaginar
Estamos pedalando em cima de um lago congelado. Voltamos a Samoritz no verão. Chega a ser estranho pensar que há exatos 6 meses eu pedalei ali, bem ali, em cima do lago. É lindo ver a transformação da neve branca para essa água verde. Vocês estão vendo o contraste, né? Agora eu tô sentindo também, sentindo literalmente na pele. Finalmente, o sol esquenta o corpo. Aliás, aquece até a alma. No inverno a gente viu as pessoas se exercitando por aqui na neve. E agora é assim, no lago. Só que por causa da altitude, a água não chega a ser quentinha, não. E se mesmo no verão a temperatura é assim, imagina no inverno, embaixo daquela camada de gelo. Coragem, viu? Difícil acreditar que embaixo de tanta neve, tanto gelo, tem água. Você tem ideia de quantos centímetros de gelo a gente precisa para ficar seguro em cima do lago? Menor ideia. São 30 centímetros. Aí aguenta até 9 toneladas. Uau! Em 24 horas, vimos nevar mais de meio metro. Tanta neve e tão frio que tem até um gelo aqui que se formou no meu capacete. Cansadas e famintas, né? Ah, mas você vai ver a surpresa que tá te esperando. Que charme! Parece até uma miragem. Vamos lá? Por favor. Um autêntico fondue suíço, quentinho, no meio da neve, para quebrar o gelo. Valeu. Maravilhoso. Melhor da vida. Daqui a pouco, o relógio que marca muito mais do que o tempo das estações. E o desafio de plantar e colher na hora certa. A gente volta já já. Foi-se o tempo em que era fácil reconhecer a mudança das estações. Mas ainda hoje, as flores costumam dar sinais. O relógio florido é um dos cartões postais de Genebra. Representa uma das principais indústrias do país, a sofisticada alta relojoaria. Mas graças ao talento dos jardineiros do Serviço de Espaços Verdes da cidade, ele tem um toque de arte. Arte e resistência. Pascal é o responsável pelo jardim mais famoso de Genebra. Ele está explicando que nos parques espalhados pela cidade, a equipe está preferindo cada vez mais plantas que são mais resistentes às mudanças de temperatura. Os jardineiros também precisam se adaptar. Pascal entende do riscado. Já são 4 décadas de experiência. Há 10 anos, ele é o supervisor da equipe e já prepara o sucessor, o português Bruno. Tudo que é árvores a gente tem cortado menos, que é para deixar mais sombra. A água é importante. Instalamos sondas que estão em profundidade, que consegue dizer a umidade, se precisa de ser regado ou não. Antigamente a gente sem ver ia regar 300, então ela só precisava de 100. Então é uma economia e também faz bem para o meio ambiente. Exatamente. Tudo é calculado milimetricamente. Como você pode ver antes, eu disse 38,5. Tem que ter tudo certinho. Não adianta ter um relógio bonito, tem que ser um relógio preciso. Preciso. Os jardineiros de Genebra são muito admirados. Sinto-me muito orgulhoso de fazer este tipo de trabalho. É uma coisa única. Você pode ver que cada pessoa que passa por aqui, por Genebra, faz uma foto do relógio.
É nesse viveiro de plantas que os canteiros de Genebra começam a nascer. Bonjour, c'est Franck. Ouais, bonjour. Bonjour, merci. Daqui saem 250 mil mudas por ano. Aqui eu já reconheço, olha, aqui são as plantas do relógio florido. En fait, ici, on produit sans pesticides. O Frank está me explicando que justamente para proteger o meio ambiente, aqui eles não usam produtos químicos. Tem esse sistema em que eles colocam aqui os predadores que combatem os parasitas. E por isso não usam pesticida. E as folhas ficam assim, perfeitinhas, lindas. E o meio ambiente, claro, agradece. C'est bon pour l'environnement. C'est bon pour la planète. O Frank é chefe do João, brasileiro que mora na Suíça desde os 5 anos. Aos 19, ele estuda horticultura e está fazendo um curso técnico profissionalizante. O clima aqui até que é bem gostoso. O verão pode até que lembrar um pouco o clima do Brasil. Só que dura pouquinho. Só que dura pouquinho, exatamente. Na primavera todo mundo tá nessa agonia, eu preciso passar tempo fora, eu preciso aproveitar. A cidade inteira se transforma num grande jardim. Mas nesse canteiro em especial, cabem as montanhas mais distantes. Essa flor é a Edelweiss. Ela veio da Ásia e se adaptou aos Alpes. Ganhou o coração dos suíços e virou um símbolo do país. Era preciso muita coragem para ter uma Edelweiss, já que frequentemente era preciso escalar uma montanha relativamente alta para encontrar essa planta perto de um cume magnífico. À primeira vista, parece que as pétalas são brancas e aveludadas e que o miolo é a parte amarelinha. Mas não é bem assim, não. Eu passei quase 15 anos morando na Suíça achando que aquela parte branca eram as pétalas, mas na verdade são as folhas brancas aveludadas. Exatamente, são folhas aveludadas que servem de proteção contra os raios UV. É incrível, uma surpresa para mim e acredito que para muita gente, que a flor, na verdade, são várias flores. Cada flor Edelweiss pode ter 100 flores dentro, 100 pequenas, minúsculas flores. E se dans les jardins botaniques? Pergunto se aqui no Jardim Botânico eles têm sentido os efeitos do aquecimento global. Aqui em Genebra, vemos que os invernos estão cada vez mais amenos. Antes, tínhamos neve mais vezes por ano. Agora, 1 ou 2 vezes. E dura 2, 3 dias. Para garantir o cultivo de flores e frutos típicos da primavera, jardineiros e agricultores precisam se adaptar. A plantação de morangos sofreu com chuvas intensas. Très compliqué. Tristan está dizendo que nunca viu uma temporada, uma estação de primavera tão ruim como essa. Ele faz parte da nova geração de uma família conhecida pelas vinícolas da região. Nossa, a família do Tristan tem uma das produções mais antigas de toda a Suíça. A gente está falando de 5 séculos? 5 siècles, c'est ça? Presque, ouais. Quase 5 séculos de história de produção. É très sucré. O Tristan decidiu investir em plantações de morango, inclusive em autocolheita. O pai do Tristan, o português Victor Gabriel, apoia a escolha do filho. É como se fosse um pesque pague. Bastante aí no Brasil, né? Aqui na Suíça é colha e pague. Et moi, j'ai beaucoup été, étant enfant, faire de la cueillette de fraises. O Tristan, quando era criança, ele fazia autocolheita de morango. Então isso ficou na cabeça. C'est dans ta tête. C'est des souvenirs et ça m'a, comme on dit, ça m'a... Olha, então uma memória de infância trouxe esse desejo de abrir um novo negócio. As crianças adoram. E nós também. Eu escolhi bem, hein? Eu aprendi bem. Esse tá muito docinho, muito. Já virou tradição de primavera. Demorou, mas quando veio a hora, o calor chegou com tudo
e transformou a paisagem. Mar do Caribe? Não, água doce, Suíça mesmo. Chega o verão e o país das montanhas nevadas abre espaço ao país dos lagos. Limpos, cristalinos. Gente, olha só a cor dessa água. Transparente e super agradável, viu? Eu garanto. Vou até experimentar. Temperatura perfeita. E ainda tem cisne, um jato d'água que é cartão postal de Genebra. Que privilégio! É impressionante. Os termômetros na Suíça já chegaram a passar dos 40 graus. Ondas de calor e chuvas fora do normal estão provocando eventos climáticos extremos. Foi aqui, na beira do Lago de Genebra, que nós encontramos a Anne. Em 2016, ela ajudou a fundar a Associação Idosas pela Proteção do Clima. Prevenir plutôt que guérir. Ela diz, não é melhor prevenir do que depois ter que curar? Que coûte beaucoup plus cher. Que, claro, custa muito mais caro. Bien sûr. Em 2024, diante de um processo aberto por essas senhoras, consideradas mais vulneráveis ao calor extremo, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou a Suíça por inação climática. Climate change. E determinou que o governo faça investimentos em políticas ambientais eficazes para garantir a proteção da vida. C'était une émotion très forte. Foi uma emoção muito forte. Também foi um grande orgulho. Um grande orgulho. Nós, mulheres mais velhas, estamos fazendo isso também pelas próximas gerações. On a gagné pour les générations qui viennent. Proteger o meio ambiente faz bem para a saúde do planeta e de todos nós. É tempo de se preparar para as próximas estações. No próximo bloco, as cores do outono e os segredos do queijo suíço. É já já. Quando a paisagem ganha esse colorido, é sinal de que pintou o outono. As folhas verdes vão ficando vermelhas, amarelas, viram tapetes naturais. As casas, as jardineiras, a cada passo a gente vê imagens daquela Suíça que está no imaginário comum de muita gente. Olhando para o alto daquela colina, a gente volta no tempo. Lá em cima, imponente, o castelo do século XIII, sentinela desse vilarejo de tantas histórias. Espécie de coração da região, onde foi criada uma delícia que ganhou o mundo, seja qual for a estação do ano. Não é à toa que a gente veio aqui, para a região de Gruyère, terra do queijo mais famoso da Suíça. O Gruyère é o rei dos queijos suíços. Quem vai nos apresentá-lo é um produtor premiado. O Marc é o responsável e é ele que vai nos mostrar esse ofício que passa de geração em geração há mais de 900 anos. Só aqui nessa queijaria são 260 toneladas por ano. São cerca de 7.000 queijos redondos, desses bem grandes. Cada um chega a pesar 36 quilos. Et on prend des échantillons à chaque traite, chaque producteur, chaque livraison. O Marc está explicando que eles são muito rigorosos com a qualidade do leite, por isso eles tiram uma amostra de cada entrega que chega e, inclusive, o produtor é pago de acordo com a qualidade do que entrega. AOP, donc appellation d'origine protégée. É a denominação de origem protegida. Isso significa que só pode ser chamado de Gruyère o queijo que é produzido aqui na região de Gruyère. Agora estamos na lojinha, chegou o melhor momento, o de experimentar. Je me permets.
Maravilhoso. E se o Gruyère é o rei dos queijos, são elas as estrelas dessa festa. Nos meses mais quentes do ano, os sinos dão o tom. São as vacas circulando pelos pastos verdinhos. Isso até os dias voltarem a ficar mais curtos e as noites mais frias. É aí que começa o Desal, uma tradição de séculos. Depois do verão, fazendeiros guiam, ou melhor, desfilam suas vacas rumo a estábulos para protegê-las do frio que vem pela frente. Todos os anos, quase 500 mil de vacas participam de desfiles como esse nos vilarejos do país. Mas essa família de fazendeiros conta que os tempos são outros. O pasto no alto das montanhas, nessa época do ano, está cada vez mais incerto. Para os animais não passarem fome, Muriel não pensa duas vezes. Se precisar, vai abrir mão do desfile e antecipar a volta ao estábulo para proteger o rebanho. Lá, o feno está garantido. Nesse dia, as 70 vacas da família Cardinot percorreram um trajeto de mais de 30 quilômetros, sob os olhares de mais de 10 mil pessoas. Nem a chuva de outono atrapalhou o clima. As roupas típicas, os arranjos de flores, a música. Logo, o inverno vem chegando outra vez. Os primeiros flocos de neve voltam a cair do céu. E lá vamos nós para as próximas estações. Um ótimo fim de semana para você e até o próximo Globo Repórter.